Olá, povo das águas, estamos em Vitória, no 26º INCOB. Estou ao lado de Marco André, vice-presidente do Paranapanema. Marco, seja bem-vindo ao nosso hashtag Fala Comitê. Muito obrigado, agradeço a oportunidade que vocês estão proporcionando a todos os comitês se apresentarem, né? Como você disse, sou o vice-presidente do Comitê Federal do Paranapanema, o rio que nós dizemos que une os estados de São Paulo e Paraná. Exatamente, como se dá essa integração dos dois estados via Comitê de Bacia, Marco? Então, nós temos uma representação de 3 comitês afluentes do estado de São Paulo, né? E 3 comitês que são afluentes do estado do Paraná. E desde 2012 nós formamos esse Comitê Federal do Paranapanema, né? Através de legislação específica, decreto federal. E a gente vem trabalhando, então, todas as questões que unem a nossa situação, né? São situações diferentes, né? O Estado de São Paulo já tinha uma implementação de cobrança sobre o uso dos recursos hídricos, já tinha seus comitês formalizados, comitês regionais, vamos dizer assim, de cada bacia do Estado de São Paulo, enquanto o Paraná ainda tinha 2 ou 3 comitês no início desse processo. Então, conjuntamente com isso, a gente vem formando esses comitês no Estado do Paraná, né, os comitês afluentes, que a gente diz, e também tentando trabalhar para que a gente consiga adequar as legislações de maneira que possamos trabalhar em conjunto, né, em prol do recurso hídrico do leito, da via principal do leito, que é o Rio Paranapanema. Então, no lado do Paraná ainda não se tem a cobrança? Não, algumas unidades ainda estão em fase de implantação da cobrança, a maioria não tem a cobrança ainda, enquanto no estado de São Paulo, todos os comitês de bacia já fazem as suas cobranças de uso do recurso hídrico. E na calha federal já tem? Na calha federal nós estamos agora numa fase de estudo, fizemos um trabalho agora junto com a Agência Nacional de Águas, um trabalho sobre o estudo para a implementação da cobrança, e a gente pretende que até o final de 2026 a gente consiga implantar a cobrança também na calha principal no Rio Paranapanema. Marco, vamos falar de realidades. Qual que é a realidade de São Paulo, a realidade do Paraná? São realidades muito distintas? Olha, em relação às regiões que a gente ocupa, né, no estado de São Paulo, né, que é do qual eu faço parte, né, eu represento a sociedade civil no estado de São Paulo, nós estamos numa região que é a região talvez menos desenvolvida do estado, né? Quer dizer, quando a gente diz menos desenvolvida no estado de São Paulo, nem sempre é uma região assim sem desenvolvimento nenhum, né? A gente está falando do sul de São Paulo. Nós estamos falando do sul, sudoeste de São Paulo, né? Porque o Rio Paranapanema ele nasce, né, na Serra do Paranapiacaba, em Ribeira, perto de Capão Bonito, Ribeirão Grande, e ele vai desaguar no Paraná, na divisa já de São Paulo com Mato Grosso. Né? Então, essa região, que é uma região, a gente diz que para o estado de São Paulo, o Rio Paranapanema é o último rio, né, com qualidade e quantidade de água ainda em grande parte disponível. Né? Se a gente for ver os outros 2 rios que cortam o estado de São Paulo, o Paraíba do Sul e o Tietê, né? São rios já com outro grau de desenvolvimento, né? Até pelo tamanho das suas cidades. As nossas cidades nessa região não são cidades acima de 200 mil habitantes, são cidades menores, né? Então a gente acaba tendo uma área de crescimento até um pouco menor que o estado do Paraná, que é o outro lado do leito, né? Porque no estado do Paraná você tem cidades como Londrina, Maringá, Ponta Grossa, são cidades maiores, né? Mas em relação ao tipo de atividade principal, as duas se unem mais ou menos. Nós trabalhamos muito com a parte de agropecuária, né? A área de agricultura, tanto no estado de São Paulo quanto no estado do Paraná. Então a gente acaba nos unindo nessa ação de qual é a principal atividade econômica da região. No âmbito dos instrumentos de gestão, só falta cobrança ou não ainda enquadramento? Não, nós estamos na cobrança, mas ainda temos a necessidade de fazer o enquadramento, ainda não temos o processo de enquadramento dos rios, né, definido pelos comitês, tanto os comitês estaduais quanto esse federal. Né, é uma próxima fase que a gente pretende colocar, está no nosso plano de integração de recursos hídricos, né? Mas o primeiro trabalho nosso da cobrança agora é justamente para conseguir fazer com que o comitê possa ter a sustentabilidade necessária para implementar esses trabalhos que são mais técnicos, né? E dissociar um pouco, né? Quer dizer, hoje nós temos recursos que são provenientes da Agência Nacional de Águas, que nos remete a recursos para a sustentabilidade do comitê, e um dos passos que a gente pretende com a cobrança é conseguir fazer com que o comitê caminhe com as suas pernas próprias, vamos dizer assim. Marco, você é da sociedade civil. Qual que é a sua perspectiva da atuação do comitê, da importância, da relevância do comitê
para a bacia hidrográfica? Olha, participando aqui desse processo de encontro de comitês, a gente já está há muito tempo com esses encontros aqui, né? O 26º, eu já venho participando há mais de 10 anos, né? O que eu entendo que a sociedade civil pode trabalhar é que ela tem um entendimento de independência em relação ao processo de recursos hídricos. Vamos dizer assim, ela não está ali em nenhum momento na defesa de alguma área específica, né? Ela está na defesa do recurso hídrico como um todo, né? Seja através das ONGs, através das associações técnicas, como é o meu caso, através das universidades. É uma diferença de visão em relação a, por exemplo, quando você tem um usuário de água, quando você tem o Estado, né? Nós trabalhamos para... Eu sempre digo que a sociedade civil é uma forma de equilíbrio do processo, né? Então, por isso é muito importante ela participar. Porque quando ela participa, ela não participa para fazer a balança cair para um lado ou para o outro. Ela participa para fazer o recurso hídrico continuar disponível em quantidade e qualidade. Eu acho que esse é o principal processo que nós temos, que a sociedade civil pode ser essencial no trabalho, né? Por isso que é muito importante que a gente consiga fortalecer a participação sempre da sociedade civil, né? A gente sabe das dificuldades que a sociedade civil tem de, por exemplo, participar do encontro, né? As pessoas muitas vezes não têm os recursos necessários para vir aqui, né? Mas eu acho que é essencial que ela continue participando e seja cada vez mais... discuta cada vez mais a sua ação em prol do recurso hídrico, porque nós estamos, no final das contas, trabalhando... Nós todos somos usuários, esse é o princípio. Mas a sociedade civil, eu acho que ela tem esse poder de equilibrar a balança por não estar nem trabalhando pelo gestor desse trabalho, que é o poder público federal, estadual e municipal, e nem por ser o usuário diretamente ligado comercialmente nesse processo. Nós trabalhamos pelo princípio de manter esse recurso disponível para todos nós. Você entende que a sociedade civil também é um motor muito ativo no comitê? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o grande poder da sociedade civil, até por conta do que eu acabei de falar, né, nós somos formados por ONGs, por universidades, por associações técnicas. Então, a própria sociedade civil ela é muito heterogênea, né? Ela não é homogênea, ela é, acima de tudo, a condição de ter facilitar o processo e ser o motor, como você disse, o motor desse processo. Eu vejo que os comitês, eles sempre avançam esses encontros quando a sociedade civil está mais presente, está mais forte, está mais unida e está mais trabalhando em cima de uma situação de, olha, nós estamos aqui para defender o recurso hídrico do cidadão. Afinal de contas, lá na Constituição diz que a água é um bem de todos nós, né? Então, tem que trabalhar sempre isso até o final. Para a gente encerrar, qual a sua mensagem, o que você gostaria de anunciar no âmbito do Paranapanema? Bom, o Comitê da Bacia Federal do Paranapanema está muito satisfeito de participar desse processo. A gente vem integrando o Estado de São Paulo e o Estado do Paraná, mas a gente gostaria muito que a gente conseguisse, e nós estamos conseguindo isso com 257 comitês de bacia, mais os 10 estaduais, dos federais que a gente faz parte, que a gente possa cada vez mais entender o seguinte, que o processo de trabalhar a conscientização e a cultura de mudança, ela parte da reunião dos comitês e dos comitês. Não há processo de mudança sem que o cidadão participe dele. Esse é o maior e principal ideal de que nos move a estar aqui presente hoje. Marco André, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Muito obrigado, agradeço a vocês e que a gente possa nos encontrar no próximo Encob. Muito obrigado.